Amém, igreja? Vamos orar pela palavra, vamos orar para que Deus fale conosco. Se puderem se colocar de pé novamente, só para fazermos essa oração. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque nós mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai, por mais uma vez, Deus, o Senhor nos permitir estar aqui na Tua casa, estar aqui, Deus fiel, Senhor amado, no local que o Senhor instituiu para ser adorado, no local que o Senhor instituiu, Pai amado, para que nós nos reunimos, Pai amado, Pai, e Te adoremos, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, que eu Te peço nessa hora que o Senhor fale conosco, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus fiel, abra o bom tesouro dos céus, que é a Tua palavra, Pai, que é a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado. Nós estamos aqui, Pai, sedentos por Te ouvir, Pai, sedentos por saber, Senhor amado, Pai, quais são, Senhor amado, as Suas instruções, as Suas ordens, Pai. Usa a Tua serva, a pastora Fabiana, para, Senhor amado, Pai, trazer a mensagem dessa noite, Senhor amado, assim como for a Tua vontade, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus fiel, fala conosco, nós Te pedimos, Deus fiel, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Deus fiel, nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda este Deus lindo. Pode sentar, amém? Não sei nem como eu vou começar, porque escrevi de uma forma e vindo pra cá, é como se Deus falasse, comece de outro jeito. E eu quero falar o que Deus, como Ele começou nessa manhã comigo, e é dessa forma. Tinha colocado duas coisas que Ele falou comigo há anos atrás, no meio da palavra, mas Ele pediu, falei no começo. E antes de falar a passagem do Senhor, antes de falar a mensagem, não sei se vai dar tempo, mas eu estou aqui daquilo que o Espírito Santo quer falar com vocês e quer falar comigo. Que Ele vai falar, o que vai acontecer, eu não sei, porque quem faz todas as coisas ainda é Ele. E eu quero dizer para os irmãos que nessa manhã, quando eu estava orando, o Senhor fez eu lembrar, né? Porque o Senhor revela as nossas vidas, né? O fim no começo. E aí, quando eu estava orando, o Senhor falou, lembra aquela profecia que eu falei sobre a sua vida? Lembra quando eu disse para ti, filha, o que você está fazendo aí no banco? Eu não te chamei para você ficar sentada no banco, eu te chamei para você estar aqui, sobre este altar, pregando a minha palavra. Você não é somente intercessora da minha palavra, mas é intercessora e pregadora da minha palavra. E ali comecei a chorar e o Senhor começou a falar, filha, eu tenho um propósito contigo. E aí Ele foi me arremetando e foi levando mais ainda. E Ele ainda falou assim, lembra quando eu te falei que a obra que eu tenho contigo ainda nem começou? E os meus planos ainda estão na minha mesa. E na medida que você for crescendo, na medida que você for caminhando, eu ainda irei te encher e derramarei muito mais. E aí Ele dizia assim, e a pregação que vir da tua boca, a pregação que vir da tua boca de redenção, salvará a muitos. E o Senhor foi trazendo, o Senhor foi falando comigo e foi falando assim, filha, pega aquela Bíblia. E aí peguei aquela Bíblia de anos que está guardada debaixo da minha cama, nem uso mais ela. E ali tem algumas profecias, algumas revelações do alto, né? São tantas que Deus fala, tantas que Deus usa para falar conosco, mas nem todas a gente consegue escrever. A gente fica tão sedenta, a gente se derrama quando Deus fala, eis filha, que Deus, né? Deus começa a falar com você de uma forma que você, na hora que você sai, fala, nossa Senhor, o que o Senhor falou mesmo? Então nem tudo a gente consegue escrever e captar aquilo que Ele falou.
Mas tem muitas coisas ali que eu comecei a ler de anos atrás, revelações e profecias, e aquele choro me tomou. E aí o Senhor diz: viva o propósito, mas, contudo, todavia, porém, suporte os processos. É este o tema, a mensagem de hoje, aonde a qual o Senhor disse: viva o propósito, mas suporte os processos. Se o Senhor fosse falar para mim e para você hoje: filha, eis que revela o fim no começo, e Ele revelasse todo o processo, toda a caminhada que nós viéssemos passar, a gente nunca diria sim para Ele. Nunca. Porque o processo é difícil, irmãos. A caminhada é longa, a jornada talvez pode ser atribulada, talvez pode ter tantos obstáculos, tropeços, mas o Senhor diz: viva o propósito e suporte o processo. Então eu quero dizer, amados, que para tudo isso, Deus falou comigo: fale um pouquinho da minha paz. Abram lá em Colossenses 3,15, aonde diz que a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Na linguagem de hoje diz: e que a paz que Cristo dá dirige a vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus a chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. O mesmo Deus de paz vos dê sempre paz de toda maneira. Que o Senhor esteja sobre todos nós. Essa é a palavra que o Senhor arremeteu sobre esse período. Deus tinha dado outras coisas, mas o Senhor falou: não, fala primeiro da minha paz. Porque como nós vamos passar por um processo e não ter a paz? Quando nos encontramos em meio às lutas, às adversidades, os problemas que nos sobrevêm, não é o que acontece à nossa volta, mas a maneira de como é afetado no nosso íntimo. Mesmo que a gente se encontre dessa forma, irmãos, mesmo que nós estamos vivenciando tudo isso, a Iramai até falou, né, sobre esse caos, sobre a pandemia, sobre a falta de estar com o outro, a falta de nos abraçar, a falta de estarmos mais perto. E talvez tudo isso tenha afetado a muitos, tenha abalado a muitos. E isso, irmãos, tem afetado o interior de alguns, perdendo a sua fé, trazendo desesperança, trazendo a incredulidade, deixando de crer porque tem se abalado. Mas, irmãos, o Senhor tem uma promessa. E a promessa para nós, Ele diz que Deus prometeu conservar em paz cuja mente está firme nele, porque confia nele. Vou repetir: Deus prometeu conservar em paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia nele. Ser conservado em paz, irmãos, significa não se desgastar interiormente diante dos problemas. Quais são os problemas, irmãos? A porta que se fechou, o casamento que se acabou, os filhos que se rebelaram, talvez a ansiedade, a depressão que entrou, talvez, irmãos amados, problemas que venham diante de você que você não pôde suportar, e talvez entrou dentro do seu lar. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor diz que nenhuma praga chegará à sua tenda. Por mais que a sua família talvez recebeu um ataque, talvez até entrou esse vírus, mas sobre a sua casa, o Senhor prometeu que não chegará nenhuma praga, e a paz dele há de permanecer. Mas o que acontece, irmãos? As pessoas têm deixado com que entre no seu íntimo e tome atitudes totalmente desagradáveis ao nosso Deus. Condutas a qual, irmãos, Deus talvez nem espera, leva até um susto dos seus filhos. Talvez xingamos, talvez murmuramos, reclamamos, enquanto o Senhor só queria que você dobrasse o joelho
e seja agradecido. Dependente daquilo que tem acontecido, ele disse no versículo: seja agradecidos. A paz de Deus está ligada às nossas ações, mas a uma atitude interior. Se eu permitir que essa paz se conserve em mim, eu posso dizer, amada igreja, que tudo ficará bem. Mas talvez muitos podem estar perguntando: pastora, mas o que eu faço? Sabe o que você faz? Se permite começar o seu dia com Jesus. Porque quando você começa o seu dia com Jesus, posso dizer que tudo fica bem. Por que andai ansioso, igreja? Por que andais inquietas? A palavra do Senhor diz: entrega-vos a mim. Entrega diante do Pai as vossas petições, em orações, em súplicas e ações de graças. E o Deus de paz, que excede todo e qualquer entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está dizendo, não sou eu. É Ele que diz para mim e para você: entrega a sua ansiedade, entrega as suas preocupações. A responsabilidade de não estarmos inquietos, a responsabilidade de não estarmos ansiosos é nossa. E quando decidimos entregar essa ansiedade, pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. E a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, sabe o que Ele vai fazer? Ele guarda o seu coração, Ele guarda a sua mente. É isso que Ele faz nas nossas vidas, porque é promessa. Mas muitas das vezes a gente fica desapercebido, e a gente fala: ah, Senhor, está acontecendo tudo errado, está dando tudo errado. Mas eu quero dizer, Ele prometeu. Não é voz de Fabiana, não é voz de presbítero Rodrigo, não é voz de bispa Valéria, não é voz de pastor Adams, não é voz de Benilton, não é voz de pastor João. É a voz do Espírito Santo que diz: sou eu que prometi a minha igreja. Aleluia. Sou eu, aleluia. Oh Deus, obrigada Jesus. Obrigada Jesus. Não somos dignos e nem merecedores. Não somos. Não fique preocupado, irmãos. Por muitas das vezes o mal tem entrado. Não sabemos por onde, não sabemos quando. E nós ficamos perguntando: Senhor, por onde começou isso que está acontecendo? Por isso que eu estou passando. Mas o Senhor diz nessa noite: não fique preocupado por onde está vindo os ataques, mas por onde ele deverá sair, vai sair através do nome de Jesus. O inimigo vai fazer de tudo o que for possível para te distrair de você manter o foco nele. O inimigo vai falar que você está louca de confiar nesse Deus, que talvez está demorando para agir. O inimigo talvez vai dizer para você: por que você está esperando em Deus? Não vai mudar nada. Talvez o inimigo está chegando e está dizendo para você: que adianta você orar? Deus não está escutando a tua oração. Mas eu quero dizer algo. Tem uma notícia para mim e para você. Se quiserem pôr Romanos 16, 20. E esse Deus de paz esmagará em breve a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Se você crê, porque você tem ouvido a voz do inimigo. Então quando ele diz tudo isso, eu quero dizer: mas aquele que conhece os caminhos do Senhor, ainda que você possa esperar em Deus por muitos anos, por fim chegará o dia em que Deus mudará tudo num piscar de olhos. A demora pode parecer para nós uma eternidade, até o Senhor agir. Mas eu posso dizer, amada igreja, quando Ele age, pode mudar tudo em um único dia. Aleluia. É promessa, irmãos. Em João 14, 27 diz:
deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Dar-nos a paz é algo que Jesus faz. Mas o não se atemorizar, o não ter medo, o não se turbar o nosso coração é responsabilidade nossa. A paz interior é só para quem luta por ela. Você, igreja, você tem lutado por ela? Para essa paz habitar e reinar sobre a sua vida? Para viver em paz todos os dias? Viver dias de glória como o Senhor promete sobre a tua palavra? Viva os dias de glória, viva os dias que eu tenho para ti, porque sou eu que cuido de ti e cuidarei de ti até o resto da sua vida. Essa paz, irmãos, que aqueles lá fora tem que olhar para você e falar: ah, tem algo diferente nele. Ah, tem algo diferente nela. O que você carrega, Iramaia? Ah, tem algo diferente. Como é que alguém pode chegar lá fora e dizer para você: ah, faz uma visita na minha casa, ah, vai orar por uma família minha, ah, vai levar uma palavra, se você está turbada, se você está totalmente atormentada? Como é que você pode entrar na casa de alguém totalmente perturbada, totalmente agoniada, totalmente angustiada e querer deixar a paz do Senhor Jesus naquele lugar? Ah, irmãos, não tem como. Por isso, o Senhor disse: que outros possam ver você carregando a minha paz. Porque a palavra do Senhor é clara quando ela diz em Mateus, quiserem pôr, Mateus 10, diz: e quando entrares em uma casa, saudai. E se aquela casa for digna de receber a minha paz, vos deixe. Mas se essa casa não for digna de receber a minha paz, torne para você e a leve de volta. Se você for na casa de alguém e essa pessoa não querer receber, essa pessoa não querer ouvir, o Senhor diz: quando tu partir da cidade, ou quando tu partir desta casa, o que Ele diz? Sacode a poeira dos teus pés. Quero dizer nessa noite que quando você entra, seja onde for, a palavra diz que os seus pés, ao pisar a planta dos teus pés, bendito será. E aonde as tuas mãos for colocada, abençoado será. Se esse que não quer ouvir, se esse que não quer receber, irmãos, faça isso mesmo. Sacode a poeira e leve contigo a paz do Senhor. Não fique cabisbaixo, não. Quantas vezes eu já fiquei sim, falaram algo de Jesus para alguém, talvez interceder por alguém, e essa pessoa nem aí para aquilo que você falou. Mas eu digo nessa noite, não saia cabisbaixo quando você fala de Jesus não, e alguém não deu atenção. Não fique triste quando você sair da casa de alguém e você falar: nossa Senhor, aquele povo estava mais debochando do que ouvindo a tua palavra. Não fique esmurecido ao sair do altar e falar: ai Jesus, acho que ninguém ouviu a palavra. Não fique não, irmãos. Sabe por quê? Porque a obra ainda é do Espírito Santo. E quem vai fazer sobre essas vidas não sou eu e nem você, é o Espírito Santo. Por isso que a palavra do Senhor diz: meu filho, sê sábio e alegra o meu coração, para que você tenha o que responder para aquele que me despreza. Você tem palavra aí? Você tem palavra aí? Você carrega a palavra de Deus dentro de você? Então, irmãos, aquele que despreza, você possa liberar uma palavra. Muitas vezes as pessoas falam pra gente: não lance pérola aos porcos. Talvez tem muitos que a gente quer falar, mas o Senhor diz: não lance as minhas pérolas aos porcos. Talvez o coração ainda não se quebrantou. Talvez os corações ainda não se quebrantou. Ou melhor, talvez ainda não é a hora de você falar. A igreja, irmãos, já teve tempo de ficar no esconderijo. A igreja já teve tempo de aprender mais com Deus. Esse período de pandemia fez a gente aprender muitas coisas com Ele. Eu não sei, comigo sim. De passar mais tempo com Ele,
de se esconder e ficar somente num lugar secreto com Ele. E talvez agora a hora é a igreja de levantar. É a hora de propagar a palavra dEle. E não se abalar. Porque a palavra do Senhor diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Espera nele, irmãos. Então não aquieta a sua alma. Eu tenho paz, eu prometi essa paz para ti. Sabe quem tem que estar abalado? É aqueles que estão lá fora. Porque aqui dentro a gente não tem que ficar abalado. A igreja não tem que se calar. Por que nós estamos se calando se os lá de fora, que ouve a mídia, que ouve a sociedade, que ouve tudo aquilo que o mundo insere, ou melhor, nada de bom, oferece tantas coisas perversas, e todo mundo acha: ai que delícia, é cultura, nossa, ideologia, tantas coisas. Eles que se abalam, não nós. Seja como Ezequiel: ó filho do homem, te chamei para ser atalaia. A igreja tem que ser os atalaias dessa geração. Tem que ser os atalaias dessa geração. Por isso que Jesus chamou Ezequiel e falou: ó filho do homem, te constituí para ser atalaia na casa de Israel, na casa do meu povo. E que você venha anunciar as palavras que eu lançar da minha boca para ti. Você venha anunciar tudo aquilo que é necessário para a casa de Israel. O Senhor diz nessa noite: sejamos os atalaias. A igreja tem se calado para liberar a palavra profética. Não deixe de ser essa voz para ser apenas ecos. Porque ecos, irmãos, só repetem, só reproduzem aquilo que ouve, só falam aquilo que você ouviu, foi passando, e talvez chega totalmente distorcido. Não, irmãos, não fale essa voz que ecoa, porque os outros falam e você repete. Você carrega o Espírito Santo. E se você carrega o Espírito Santo, é Ele que fala na sua boca. Então abra a tua boca, igreja, e não se cale. Se é hora de abrir, abra e seja o atalaia nessa terra. Seja a resposta e a geração para essa geração. Seja essa resposta a qual o Senhor diz para você: você é um atalaia. Um dia a gente estava numa igreja, e o Senhor usou um servo e apontou para mim e falou assim: eis que vejo uma luz na sua cabeça. Você é como uma candeia. O que você está fazendo debaixo do alqueire? Abra sua mão. Aí eu abri a mão e ele falava assim: eis que te entrego 3 pedras de poder, autoridade e ousadia. E aí hoje o Senhor foi falando tantas profecias e dizendo para mim: suporte esse processo. Você vai quebrar cara, você vai tropeçar, você vai perdoar, você vai ser tratada por mim. Todos os dias é necessário a gente ser tratado, irmãos. Mas a gente tem que suportar. Aí eu deixo em Deuteronômios 29, 29. É o Espírito Santo que revela as coisas. Por isso ele diz que as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras da lei. Eu digo para a igreja: não somente um atalaia, mas seja um profeta nessa terra. Seja como Amós, o profeta menor da Bíblia, um dos menores da Bíblia. Ele não era de família sacerdotal, era apenas um homem de campo, conhecido como profeta rural. E no seu livro ele diz para Amazias: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou simplesmente um boiadeiro e cultivo sicômeros. Eu somente crio ovelhas e cuido de figos. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho
E o Senhor disse mais a mim: vai e profetiza ao povo de Israel. Este homem deixou tudo, entregou publicamente a mensagem do Pai. Ele não era pregador da sua própria vontade. Ele não era pregador pela vontade dos outros. Mas a sua chamada não foi de origem humana, mas foi de Deus. Foi de Deus, irmãos. Nós somos essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para que nós venhamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, irmão, e eu, a gente não precisa ser profeta para profetizar. A gente não precisa ser filho de tal. Nossa, eu vim de berço, meu pai é pastor. Eu sou a quarta geração, na verdade, né? Meu bisavô era pastor, depois veio minha avó, veio para Cristo, desviou, voltou. Minha mãe, minha irmã, tudo e eu, né? Então vamos dizer que bisavô, vó, mãe e eu, quarta geração. Mas o Senhor, Ele trabalhou muito sobre todas essas gerações. Não vamos dizer que todos os homens da nossa casa, das gerações a qual foi vindo, serviu. Não. Muitos serviu a macumba, o espiritismo, né? Muitos até hoje. Mas teve fiéis sobre a nossa geração. Então creia que terão fiéis sobre a sua geração. Então você não precisa ser profeta para profetizar. Você não precisa ser filha de tal. Eu preciso ser pastor para falar. Eu preciso ser obreiro para poder aconselhar. Eu preciso ser levita para adorar. Não, irmãos. Você só precisa ser filho para estar sensível ao Espírito Santo. Aquilo que Ele tem para te falar, aquilo que tem para você ouvir, e você ser como Amós e dizer: vai e profetiza, igreja. Você só precisa disso, irmãos. Você não precisa nada mais além de que ser filho. Porque fiel é o que vos chama. Fiel é aquele que chamou a mim e a você. Ele te elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. O plano que Deus tem comigo e com você é nele. E a história que Ele tem comigo e com você é em Cristo. Deus te elege, mas quem decide ainda de ser filho é você. Abram lá em Tiago 4:8, que diz, só o comecinho: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Mas quem deve se aproximar primeiro, irmãos? Sou eu ou Deus? Eu posso dizer que Deus te chama, mas cabe a você se aproximar dele. E aí Ele vai se aproximar para revelar o propósito dele naquilo que Ele tem para a sua vida. Então Ele te chama, mas para isso você tem que estar perto. Quanto mais perto você fica de Deus, mais você percebe que o nosso Deus não tem pressa. Quantos pregadores, né? Pregadores a gente já ouviu dizendo: irmão, Deus tem pressa. Deus tem obra conosco, mas eu posso dizer que Deus não tem pressa. Porque se a gente falar que Deus está com pressa de cumprir a obra na sua vida, você está chamando Ele de incompetente. Porque Ele chegou atrasado. Então, quanto mais perto você ficar dele, eu posso te dizer, Ele não tem pressa. Eu posso dizer que o céu, ele não tem essa correria aqui igual a terra. Essa correria frenética, essa correria agitada, da gente querer resposta para ontem, de a gente querer saber o amanhã. Ler o meu futuro. Meu Deus.
Não, irmão, essa correria aqui excessiva de que a gente quer tudo para ontem como fast food. O céu não é assim, amor. O céu não tem essa correria. Imagine se o céu fosse essa correria. Talvez os anjos iam ficar tudo atribulado. Talvez a correria, ele ia chegar e falar assim: oh Deus, eu entreguei a bênção para Fabiana. Aí Deus fala: filho, não era para Fabiana, era para Fernanda. Eu confundi, elas são gêmeas. Não, irmãos. Se o céu fosse essa correria, como nós, irmãos, realmente, talvez os anjos iam errar de entregar as bênçãos. Mas eu posso dizer que o céu não tem correria. O céu já tem propósitos calculados para mim e para você. Aleluia. Aquele que entra no fuso horário de Deus. José, irmãos, ele entrou no fuso horário de Deus. Que questões urgentes não venham nos pressionar a agir precipitadamente, a ponto de tomar a frente de Deus. José não se apressou. José não tomou a frente de Deus. Ele simplesmente deixou-se cumprir o propósito. Mesmo que ele teve que suportar todo o processo. Mesmo que ele foi jogado na cisterna. Mesmo que ele foi vendido para os ismaelitas. Ele podia ter se rebelado, ele poderia ter fugido, ele poderia ter se matado, se suicidado, ele poderia ter feito tanta coisa, entrar em depressão. Mas ele lembrou de um sonho. Ele lembrou de uma visão a qual Deus deu. Assim como hoje eu digo para você, lembre tudo aquilo que Deus já falou para você. Lembre do fim, no começo. Eu creio que todos que estão aqui, Ele já falou. Então o Senhor nessa noite está dizendo para ti: lembra aquilo que eu revelei, o fim no começo. Não esqueça daquilo que eu prometi. Não esqueça do propósito que eu vou cumprir. Queira você ou não, eu vou cumprir. Mas suporte os meus processos. Mas enquanto José suportou, o profeta Eli, ele abandonou o seu chamado. O profeta Eli, ele simplesmente não ouviu mais a voz de Deus, estando na casa do pai, todos os dias. Ele desobedeceu a voz de Deus, quando era para corrigir a sua casa. Deixou o chamado, deixou de ouvir. Dentro da casa do pai, ele já estava como morto. Não brinque com o pecado, irmãos, feche as brechas. Eli não fechou as brechas, corrigindo seus filhos, e toda a sua descendência foi exterminada. Todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Que as nossas ações, irmãos, não venham dar legalidade às ações de Satanás. Arrependa enquanto é tempo. Que nós venhamos nos firmar e determinar suficiente para abandonar o nosso pecado. Eu digo o pecado hoje. Eu não digo: Senhor, deixa para amanhã. Amanhã eu vou cometer isso. Depois o Senhor me abençoa, né? Depois eu peço perdão, né? Não. O Senhor está dizendo: firme hoje, determine hoje, abandone hoje o seu pecado. Davi, mesmo ocultando diante dos homens as suas ações, entristeceu o coração de Deus. Nós sabemos que Davi caiu gravemente no pecado. Adulterou com a mulher do soldado, a qual era um dos soldados na frente da batalha de Davi. Assassinou. E ele, movido pelo medo, ele acobertou todo o pecado. Mas durante esse período, irmãos, esse terrível período que ele passou, ocultando o seu pecado, ele perdeu a maior preciosidade. O Espírito Santo saiu da sua vida. Ele estava acostumado, irmãos, a ter canções que o Espírito Santo fazia fluir dentro dele. Quem lembra a passagem de Saul? A qual um dia Saul, totalmente perturbado, e ele falava para os outros: chama aquele lá, chama o filho de Jessé. Qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele, qual é mesmo?
Davi. Chama ele mesmo. Porque quando ele toca aquelas harpas, acalma o meu espírito, acalma a minha alma, traz uma paz. Mas esse fluxo na vida de Davi parou. As orações dele talvez parou no mundo espiritual, porque ele ocultou o pecado. Porque ele falou, não, ninguém está me vendo. Mas ele sabia que estava terrivelmente errado. Como pode sentir paz de espírito? Como pode sentir a paz interior? Como pode sentir a paz de Deus sobre a sua vida, se você tem ocultado a sua conduta, as suas atitudes diante de homens, mas não de Deus? Nós podemos sim esconder do ser humano, mas de Deus, irmãos, vai chegar o dia em que a palavra do Senhor diz em Lucas 12, (2, 3) diz assim: não há nada escondido que não possa ser descoberto, nem oculto que não possa se fazer conhecido. Eu e você, igreja, a gente pode esconder de quem for, mas do nosso Deus, os olhos do nosso Pai estão diante de nós 24 horas. Aí veio o profeta Natan, irmãos, e ele fala claramente do pecado de Davi. Ele adverte Davi. E Davi, irmãos, glória a Deus por isso. Ele se arrepende, ele reconhece o seu erro. Prova disso está lá, depois vocês leem Salmo 51, né? Mesmo que ele perdeu a presença do Espírito Santo, ele tinha se tornado, né? O Espírito Santo se tornou na vida dele tão precioso e tão satisfatório, que ele pediu para Deus, né? Em Salmo 51, 11 diz: Senhor, não expulses de mim da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Ele viu quão era precioso ter o Espírito Santo, carregar ele todos os dias. Eu quero dizer para a amada igreja, perder o Espírito Santo é tão fácil, é só você pecar. Mas tê-lo novamente, irmãos, é tão difícil. É tão difícil, Espírito Santo, até você buscar a santidade de novo, até você se purificar, até o Espírito Santo ver que Ele pode habitar e se fazer morada de novo, irmãos. Ele é a tua preciosidade. Não perca essa satisfação de ter o Espírito Santo com você. Peça perdão, se arrependa. Esse foi um clamor desesperado de um homem que aprendeu com a sua própria experiência. A diferença, irmãos, é que Davi reconheceu e voltou para o Senhor. Diferente do profeta Eli, que mesmo sendo advertido por Deus, ele continuou da mesma forma. Assim também conta uma passagem do povo de Israel. O Senhor abençoou tanto aquele povo ao sair do Egito. Abençoou, alimentou, vestiu, colocou sapatos, colocou a coluna, né, de nuvem, a coluna de fogo, bradou sobre a vida deles, fez maravilhas. Mas eles só murmuravam, mas eles só reclamavam, mas eles ali passavam a questionar: Senhor, é melhor a gente voltar para o Egito. O que a gente está fazendo nesse deserto? Olha a pergunta que eles dizem: não é melhor a gente voltar para o Egito? Mas em Eclesiastes diz que não provém uma pergunta dessa. Não é sábia essa pergunta. Nunca diga. Diz assim: por que foram os dias passados melhores do que esses? Como a gente pode dizer que o passado nosso foi melhor do que esses que Deus tem preparado para as nossas vidas? Deus se tira do lamaçal, Deus se tira ali do meio da perdição, para você falar que os seus dias passados são melhores do que você está vivendo com o Espírito Santo. E mesmo assim, irmão, o Senhor continuou abençoando aquele povo.
continuou livrando, continuou provendo. Eu vou pecar, vou fazer, vou tomar minhas próprias decisões. E depois Deus me abençoa. Engano seu. Não é porque, irmãos, que Deus está nos abençoando, que Deus está provendo sobre nossas vidas, que Deus está nos livrando, que Ele está aceitando a nossa conduta e as nossas atitudes adversas. Deus sim, Ele fez sinais e maravilhas sobre o povo de Israel, mesmo falhando, mesmo que as condutas deles era desagradável a Deus. Mas eu digo para a igreja, não pense você que Deus vai fazer sinais no teu deserto com a sua conduta. O tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Esta é uma frase que diz em um dos versículos em Eclesiastes. O tempo e a oportunidade ocorre para o crente morno, frio, fervoroso, para o ímpio, corre para todos. Oportunidade para se arrepender e tempo para se consertar. Hoje é aniversário do meu pai e eu deixei exatamente essa palavra. Pai, o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Tempo para se consertar e oportunidades para se arrepender. E disse um monte de coisa. E ele só disse: obrigada, filha. Te amo muito, 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 muito. Mas eu lancei uma palavra. Não sou profeta, não sou filha de profeta, mas o Senhor diz: vai e profetiza. E eu profetizei sobre a vida dele. Quem vai fazer? O Espírito Santo. Quem vai fazer? O Espírito Santo, não sou eu. Quem ficar observando o vento, irmãos, não vai semear. E quem ficar olhando para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho, assim como tu não sabes, irmãos, o caminho do vento, e muito menos como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim tu não sabes como são as obras a qual o Senhor faz, como Ele faz todas as coisas. Realmente nós não sabemos. Mas eu quero dizer à igreja, aquele que ficar somente observando os ventos, o que passou, o que aconteceu, vai ficar no caminho. É tempo de marchar, igreja. Porque quando a gente tem uma chamada, você vai enfrentar sim. Talvez é necessário enfrentar o mar vermelho e olhar para um povo e dizer: a ordem é para marchar. Quando se tem uma chamada, irmãos, talvez sim, irmãos, às vezes é necessário abandonar a sua parentela, como Abraão. Talvez, irmãos, aquele que tem uma chamada, talvez às vezes é necessário olhar para aquele muro alto diante de você e você não recuar, mas você olhar para aquele muro e dizer: mas se eu der mais uma volta, eles vão cair. Josué. Talvez a tua chamada, irmãos, às vezes não é para habitar em palácios, mas é para cuidar de ovelhas do pasto. Davi. Talvez a tua chamada, às vezes, é para largar, é para malhar somente o trigo no lagar. Gideão. Talvez a tua chamada, às vezes somente é só para morar ali, juntinho do ribeiro, só para sentir de perto o cuidado do Deus que é fiel. Elias. Quando se tem chamado, irmãos, às vezes é necessário passar por tudo isso, mas suporte o processo. Deus. E Ele disse hoje para mim: mas tu, filha,
sede sobra em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpra o ministério. É isso que eu digo para a igreja. Cumpra o ministério, cumpra a obra que Deus entregou para a sua vida. Talvez muitos nem entendem qual é o propósito, mas pergunte para Ele vai dizer. Pregues a palavra insistentemente, a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência a palavra de Deus. Porque nós sabemos que vai chegar dias, uma época em que as pessoas não vão mais suportar a verdade. Vão andar de um lado para o outro, procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que eles querem ouvir. Vão se recusar a ouvir aquilo que as escrituras dizem, mas vão seguir as suas ideias desorientadas. Está lá em Timóteo tudo isso, irmãos. Só um minuto que eu vou suar meu nariz. Está tudo lá em Timóteo, irmãos. Depois vocês leem 2 Timóteo 4, 2, 4, 5. Em Isaías, e eu só vou falar porque não dá tempo, irmãos. Em Isaías 30 diz assim: ai dos meus filhos desobedientes e teimosos, que fazem planos sem ouvir as minhas ordens, diz o Senhor. Fazem acordos, mas não pelo meu espírito, aumentando o número de seus pecados. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e diz aos profetas: não profetizes para nós o que é reto. Ah, mas diga coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Está com medo de ouvir a voz de Deus? Está com medo de ouvir os nãos de Deus, igreja? Por isso que você vai atrás de videntes, atrás de pessoas, falsos profetas, para querer ouvir aquilo que te agrada e não aquilo que realmente Deus quer te falar? Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te falar não. Que nós aprendemos a ouvir o nosso Deus grandão falar não. Porque para quem não sabe, para quem não lê a Bíblia, eu posso dizer que a Bíblia começou lá em Gênesis com um não. Com o primeiro homem, Adão. Adão, não comerás do fruto, porque se você comer, você morre. Deus disse não. Disse não para Moisés, para o homem de maior intimidade com ele: Moisés, não entrarás na terra prometida. O Senhor disse não. Para o homem segundo o coração de Deus, Davi: a espada não se apartará da tua casa, devido ao teu adultério. O Senhor disse não para aquele que era mais paciente, Jó. Eu só vou falar contigo, Jó, quando acabar a prova. Deus disse não para o maior plantador da igreja do Novo Testamento: eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Deus vai dizer não, irmãos. Agora, se nós queremos ficar olhando para os pastos, para os pratos oferecidos, a qual o mundo tem oferecido para as nossas vidas todo dia, ele vem com aqueles pratos de lentilha, como foi oferecido para Esaú. E Esaú negou a sua primogenitura para o Jacó. Talvez ele venha com esses pratos e você fala: ah, eu vou prosseguir. Ah, eu vou fazer. Ah, vai acontecer. Ah, eu vou prosperar. E aí você não quer mais o propósito de Deus. Você quer tomar outros rumos, porque você não quer ouvir o não de Deus.
Vai ter oportunidades, irmãos, que vai vir nas nossas vidas e nós vamos ouvir os nãos. Eu estou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses desempregada. Eu já ouvi tantos não nesses 5 meses. Vou ouvir tantas portas que, ai Senhor, Tu vai abrir. E já ouvi tanto não. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir tantas críticas suas. Vão te humilhar em tantos lugares. Você vai ouvir tantos não, irmãos. Mas quem passa pelo que ninguém passa, vai chegar onde ninguém conseguiu chegar. Se é necessário passar, irmãos, então vamos passar. Porque nós vamos chegar aonde Deus quer que cheguemos. Um dia eu estava na igreja Tempo Novo. Na época que o bispo também era dessa igreja. E acabou-se o culto, a missionária Socorro, para quem conhece. Acabou o culto, ela que ministrou. E quando acabou o culto, iam dar a bênção apostólica. Olhou lá no fundo, estava eu lá quietinho. Senhor, fala comigo. E eu lá no fundo, e aquela mulher apontou e fez assim: Irmã Fabiana. Eita Deus. Eis-se o Senhor. Hoje só foi profecia, né, irmãos? Mas é o que o Senhor me fez lembrar tudo hoje. Eis que o Senhor te colocará num patamar a qual muitos vão ficar de boca aberta, porque não vão acreditar onde Deus vai te colocar. Olha, irmãos, são tantas palavras que Deus fala para nós e a gente esquece. Mas eu quero dizer nessa noite, se lembre. Se lembre, irmãos. Não fique como quem sonha. Não fique como quem sonha, irmãos. Viva o propósito de Deus. Porque se você ficar aí, caminhando, produzindo no braço, com o seu braço, com a sua força, irmãos, talvez vai demorar, 30 anos para acontecer aonde o Senhor quer te colocar. Mas quando é pelo Espírito Santo de Deus, talvez só vai levar 30 segundos. Quem escolhe é você. Os não de Deus, as oportunidades de Deus, quem escolhe é você. As coisas podem ser feitas de diversas maneiras, mas nunca de qualquer jeito quando se trata do Yeshua HaMashiach. Por mais que se demorou anos na vida de José, ao sair da prisão, sofreu injúrias, calúnias, foi vendido, mas foi preciso. Porque o que o Senhor tinha na vida dele, irmãos, não era somente uma cadeia para liderar, mas era uma nação para ele governar. Talvez o que Deus tem na minha vida e na sua vida, irmãos, não é somente a sua casa, irmãos, mas é uma nação, é uma geração que Ele quer fazer de você esse atalaia para dizer: vai, profetiza, a igreja. Não venha pular etapas, irmãos. Não venha pular os processos, apenas suporte. Porque as coisas do céu não são desgovernadas. Elas já estão calculadas, as medidas de Deus para mim e para a sua vida. Abram lá em 2 Coríntios 10, 13a, somente a parte A. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu. Se o meu sonho, se o meu propósito, se o teu sonho, se o teu propósito estiver alinhado com o de Deus, no tempo certo, vão se cumprir. E para encerrar, irmão, eu quero deixar uma passagem que é tão certo que vai se cumprir, irmãos. Que a palavra diz em Salmos que, junto aos rios da Babilônia, o povo de Israel se assentou e chorou. Aonde eles abandonaram as suas harpas, aonde eles colocaram sobre as árvores seus instrumentos, aonde eles se viram cativos por 70 anos na Babilônia, aonde ali eles ficavam assentados naqueles rios chorando e lembrando como era bom estar em Sião com o Mestre,
Como era bom estar em Sião, adorando o Rei dos Reis. E ali, irmãos, aqueles homens que talvez queriam destruí-los dia após dia, que os cativou, que os prendeu, que os amordaçou, falavam para eles: ah, cante aquelas canções para alegrar o nosso coração. E talvez aquele povo de Israel ficava na mente deles: como é que vamos cantar as canções do Senhor para uma terra estranha? Mas eu tenho uma notícia boa, irmãos. Mas quando o Senhor em Salmo 126 diz: mas quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se alegrou e a nossa língua se jubilou. Oh Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez por eles, com grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a sorte de Sião como as torrentes do Negueb. Porque aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará, irmãos, jubilando, trazendo seus feixes. Aplauda ele, irmãos. Você vai voltar jubilando, trazendo seus feixes, irmãos. É promessa, irmãos. Deus vai cumprir. Se levante em nome do Senhor Jesus. Se levante, amada igreja. O Senhor vai cumprir. Não fique como quem sonha, igreja. Porque se é propósito de Deus, vai acontecer. Mas, porém, contudo, todavia, suporte os processos. Levante as suas mãos. Que as nossas atitudes e as nossas condutas condizem com aquilo que acreditamos no Rei, no Senhor dos Senhores. Se a partir do momento que a minha e a sua atitude condiz com aquilo que acreditamos, irmãos, eu posso dizer que a paz de Deus reinará sobre ti e sobre toda a tua casa. Porque aquele que era, aquele que é, virá sobre a sua vida. Aquele que era e aquele que é, virá sobre a sua vida. O Jesus, o Mestre, o Yeshua HaMashiach, virá sobre a sua casa e sobre a sua descendência. Por isso eu profetizo sobre essa noite. Não sou profeta e não sou filha de profeta, mas eu digo sobre a amada igreja, que a paz do Senhor reine sobre ti e sobre toda a tua casa. Aplauda Ele em nome do Senhor Jesus. Pastor Tiago, aleluia. Aplauda Ele porque Ele é bom. Ele é bom. Aleluia a Deus. A paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, igreja. Deus abençoe, pastora.